Queremos desejar um bom dia para todos. Nós já começamos a discutir esse assunto da habitação na reunião passada. Falamos um pouquinho sobre o impacto da questão que houve lá em Rio das Pedras e um pouco fazíamos um balanço geral de tudo. Não vou repetir agora aquilo que foi falado já o mês passado, mas de tentar olhar um pouco a perspectiva. Estamos aqui hoje com o vice-prefeito, o senhor Newton, que é também da Secretaria de Habitação, e que nos dá, assim, toda a esperança promissora de ver realmente as possibilidades de revitalizar o centro, de preocupar com a questão das construções irregulares, a questão da fiscalização e como também fazer para resolver essas várias questões, né, de habitação, que é nacional, mas que, claro, temos que ver aqui da nossa cidade, que tem sua necessidade. E são muitas situações sociais que gritam, muitas situações sociais que gritam aos céus. A igreja está presente em todos os cantos da cidade, tem a sua presença tanto de assistência, como de promoção, como de transformação, e gostaria de discutir, de conversar, de escutar um pouco também as propostas que existem em relação a essa atual gestão, né, que sabemos que tem todo um conhecimento muito bom da cidade, já de outras ocasiões, para ver também como é que a gente pode discutir, apresentar ideias também e olhar também para o futuro com confiança e otimismo. Então, nós desejamos aí que possamos ter uma boa reunião, um bom encontro, que depois tem repercussões também para os outros, né? De poder fazer propostas concretas, talvez, para a própria legislação em relação a isso. Tá? Bom dia e bom encontro para todos. Continuamos agora, depois da hora ler, a mensagem bíblica do dia. Eu peguei a leitura do Evangelho do dia, da missa de hoje, que é extraída de Mateus 10, 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Por feito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui na mensagem do Evangelho de hoje, que mostra como Jesus avisa e orienta os seus discípulos sobre as dificuldades que os esperam no anúncio do reino de Deus. Então, Jesus não prometeu facilidade, não. Disse que nós iríamos enfrentar desafios muito grandes. E como no passado e atualmente, né, e sempre será assim, porque é o caminho da cruz que depois traz a luz, traz a ressurreição. Então, é preciso ter essa consciência de que estamos no meio de lobos, é importante, né, estarmos fortalecidos, e essa força de Deus e a sabedoria do seu Santo Espírito inspirarão o que deverão dizer e como agirão em todas as suas necessidades. Então, é muito importante para quem exerce um cargo público, para os nossos políticos, para nós eclesiásticos, para todo o povo de Deus, temos essa inspiração, né? A força do Espírito Santo que vai nos ajudar a dizer palavras acertadas e ter a coragem de enfrentar também todas as situações. E essa fé que nos anima e essa coragem que permanece em nossos corações para que possamos seguir adiante. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, confiar cada vez mais e ter essa coragem
de abraçar também as causas que nos unem tanto, não é? O bem comum, a justiça, a paz, a política, verdadeiramente falando, né? A melhor forma de fazer a caridade é através de uma boa política. E nós temos, quem diz isso é Paulo VI. E hoje, para terminar, hoje temos a Madre Paulina, do coração agonizante de Jesus. É a primeira santa canonizada, ela nasceu na Itália, mas veio bem pequena para o Brasil, para Nova Trento, lá em Santa Catarina. Eu só chamaria a atenção da santa de hoje para o tema sobre habitação, sobre a realidade também da moradia, do teto, né, que o Papa fala os 3 T's: teto, trabalho e terra, né? Então, é preciso que nós tenhamos... eu associei o tema de hoje à Santa do Dia porque ela construiu um casebre onde se dedicava à oração e ao cuidado dos mais necessitados, doentes, idosos, abandonados e a instrução de crianças. Então, a Santa de hoje nos ensina até a criar um casebre para ser um espaço onde também se reza, se cuida das pessoas e também a instrução. Então, tudo isso nos envolve também no tema de hoje. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana. Amém. 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 Muito obrigado, Dom Paulo, pela reflexão de hoje. Nilton, agora é com o senhor, né? O senhor tem aí um tempo para estar refletindo conosco sobre esse tema, né? Que o Papa nos convida a pensar na questão do teto, da habitação, e também falar um pouco também da sua experiência como vice-prefeito, a importância desse trabalho. Nós somos agora todo ouvido ao senhor. Bom dia, Dom Andarino, novamente. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, eu vou procurar dar um breve resumo aqui da secretaria e depois me colocar à disposição dos senhores para ver em que a gente pode colaborar nesse tema tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Nós, na secretaria, entendemos que é fundamental enfrentar a questão de moradia como um direito essencial a uma vida digna, como a saúde e a educação. Os desafios são muitos. Existem na nossa cidade um déficit habitacional de cerca de 220 mil domicílios na cidade do Rio de Janeiro e aproximadamente 880 mil pessoas sem ter onde morar. Temos também cerca de 138 mil domicílios considerados inadequados, ou seja, que moram em áreas que não são urbanizadas, sem infraestruturas, sem serviço de água, luz, lixo, e também aquelas casas que precisam de pequenas obras para assegurar uma qualidade de vida, como saúde. Eu diria aí, no caso, falta de piso, telhado, janelas para iluminação, ventilação e até mesmo banheiros. Existem algumas casas que até sem banheiro, existem sem banheiros, né? E a regulamentação dessas áreas informais é uma questão muito importante, pois estas famílias não têm o reconhecimento formal da propriedade de seus terrenos e das suas casas. E isso implica uma questão de cidadania. Ter um endereço, ter um número de rua, ter um nome de uma rua, isso traz dignidade, além da legitimidade de ter aquele imóvel. Por causa desse déficit, nossa população fica exposta a um mercado informal, que constrói sem qualquer compromisso de qualidade e normalmente em áreas de risco, como aconteceu com a Muzema. E a Secretaria Municipal de Habitação entende toda essa problemática e está comprometida com a busca de soluções para a moradia na cidade do Rio de Janeiro. Já estamos em negociações com órgãos externos para viabilizar o retorno de obras de urbanização e melhorias habitacionais pouco contempladas até então. Também serão realizadas a regularização fundiária, que é uma das prioridades da nossa pasta. Para isso, nós até criamos a Subsecretaria de Regularização Fundiária. Quanto à produção habitacional, nós tínhamos antes o programa Minha Casa Minha Vida, que foi extinto, e acabou nos deixando um déficit também. Eu diria, para lembrar,
aquelas residências que nós tínhamos ali no IBGE, no antigo IBGE, um submundo, uma forma sem menor dignidade de vida ali, e no Jambalaya também, que foram demolidos na esperança de serem construídas novas unidades naqueles mesmos locais. E esse contrato foi assinado na época do Michel Temer, do presidente Michel Temer, e não foi dado continuidade. Isso só aumentou o nosso déficit habitacional. Hoje, mais de cerca de 2.000 famílias vivem ainda do auxílio à moradia, do auxílio habitacional. Estamos também estudando, e agora surgiu também a Casa Verde e Amarela, né? Eu já estive em Brasília umas 4 vezes tratando desse assunto. Eu espero que até o próximo mês a gente venha a ter uma solução mais concreta e, por fim, dar uma solução também a essas pendências que ficaram no passado. Estamos também estudando outras possibilidades habitacionais, como a locação social. Queremos ampliar o nosso leque com foco em resolver essas questões tão urgentes e primárias da nossa população. Mas, muito mais do que ações pontuais, acreditamos na importância de criar uma política habitacional de fato para a cidade. E a boa notícia é que estamos retomando o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. O Conselho já está sendo retomado, já estamos preparando tudo e convidamos até a sociedade para participar, com ideias, com sugestões para os seus bairros e para as suas localidades. Isso é um pequeno resumo para a gente colocar o que a gente está pensando dentro da Secretaria, e eu me coloco agora à disposição dos senhores aí para dirimir qualquer dúvida que tenha aqui com a Secretaria de Habitação. Monsenhor Maragão, o senhor quer começar com alguma reflexão com o nosso Newton, vice-prefeito e secretário? Newton, o Monsenhor Maragão, ele cresceu, né, ali próximo, na comunidade da Rocinha, foi pároco lá por mais de 25 anos, tem uma experiência muito, muito forte das questões sociais que nós enfrentamos hoje, principalmente na área de habitação, saneamento e essas questões todas que envolvem essa problemática dos bairros. Então, eu acho que ele pode nos contribuir agora também com algumas informações e até mesmo perguntas. Na verdade, diante da colocação do vice-prefeito, Dr. Newton, a única coisa que eu acho que é importante é que esse trabalho, quer dizer, deveria ser um pouco mais divulgado, porque existem grupos que trabalham de forma mais séria, eu falo mais diretamente da pastoral de favelas, não é? E que sempre tem muitas dificuldades para saber, na brincadeira, o caminho das pedras para poder executar o seu trabalho, né? Então, por exemplo, o senhor falava da possibilidade de dar a titulação aos moradores. Tem um monte de complicações nessa área, então talvez fosse interessante criar um encontro, dentro dessa perspectiva que vem agora sendo feita de reurbanização da cidade e tudo mais, e chamar os organismos que vocês já conhecem e que têm uma presença efetiva junto na defesa do direito, lá junto aos moradores, não é? Porque todos eles vão de boa fé para esses lugares, não é? A maioria, pelo menos, vai de boa fé para esses lugares, em busca de uma moradia melhor, não tem nenhuma orientação técnica, serão capazes de construir, como no passado aconteceu, em locais que são inadequados ou porque são originários de antigas locais de correntes de água, né, de canalização, por exemplo, lá na Rocinha tem uma área que toda ela é uma grande tabeira por onde passava antigamente um rio, que hoje é um valão de esgoto e que passa por debaixo de uma da boa parte da parte baixa ali da favela, da Rocinha, que é conhecida como bairro Barcelos, né? E as pessoas
constroem lá. Outras constroem até debaixo da rede elétrica. E porque não conhecem a legislação, não sabem, e sempre existe aproveitadores, sejam eles oficiais oficiosos, que nessas horas, os oficiais muitas vezes têm por trás um cargo público e deixa acontecer, depois se pensa no futuro o que vai fazer, como aconteceu no passado, né? Não precisa ir muito longe não, acho que na memória daqui desse grupo isso já é sabido. Então, eu acho que é importante, nessas horas, o trabalho não só de divulgação, mas de chamar para conversar pessoas que a gente sabe. Existem alguns grupos na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que lidam, todos eles, um é a Pastoral de Favelas, o outro é a Fundação Bento Rubião, que nasceu de uma derivação da Pastoral de Favelas e que tem um conhecimento bastante interessante para poder ajudar até evitar determinadas coisas que já se tentaram e, de repente... Então, eu coloco assim, acho que o que o senhor dizia é importante no sentido, se não for divulgado, vai ficar uma coisa de escritório. E se não forem chamados os atores sociais para essa realidade, vai ficar uma coisa como uma benesse de um determinado governo, mas que não tem um empenho mais público. E eu acho que isso é o que está faltando hoje, né? Quer dizer, o empenhamento de quem está no poder no momento para atuar em benefício, em defesa, porque é como alguém falava na última reunião, existe já um número mágico que fala-se da realidade da ausência de moradia. E aí o senhor acrescenta dentro desse número mágico outros tantos que parecem números mágicos também, não é? Eu sempre acho engraçado, e eu brincava quando eu ainda estava lá na Rocinha, porque a Rocinha o número de habitantes depende do momento. Então, se é campanha política federal, chega a 500 mil, 400 mil pessoas. Se é estadual, beira 250. Se é prefeitura, não chega a isso, porque oficialmente você tem em torno de 80 mil pessoas na Rocinha. Então, qual é o número real? E as outras comunidades são a mesma. Complexo do Alemão, qual é o número real? O que está no site da prefeitura é muito aquém daquilo que se diz. E que, às vezes, até o poder público se coloca. Então, eu fico pensando sempre, e a sua fala é importante por isso, não é? O trabalho quer ser feito, e eu acho que tem que fazer divulgação, acho que tem que ser colocado de público, chamar os atores que participam dos grupos. A gente sabe que, às vezes, as associações de moradores estão lá, mas nem sempre tem a legalização por trás, né? Às vezes tem o oficioso por trás, a gente sabe disso, mas, de qualquer maneira, eles são aqueles que tecnicamente representariam, ou teoricamente representariam a comunidade. Evidente que é uma representação muito, muito complexa, né? Por quê? Por exemplo, eu me lembro das eleições que foram feitas ao longo do período que eu estava na Rocinha, na associação da favela, né? da maior parte da favela, porque tem a associação do bairro Barcelos também, e tem a associação lá de cima da vila do Laboriô. Então, você diz assim, quantas pessoas votaram para a associação de moradores? 400 pessoas. Isso representa os 80 mil? Não sei como. O pessoal se envolve? Não, o pessoal não quer se envolver porque, às vezes, tem coisas muito esquisitas. Mas, querendo ou não, legalmente, eles são os representantes. Então, você tem que... Houve um determinado momento que foi feito... Quando foi estabelecido, foi feito o contrato, foi feito o projeto, a partir do governo do Estado, alguns anos atrás. Eu estava saindo da Rocinha, foi na época que começou um trabalho de reurbanização da cidade, 2003, 2004, por ali. Favela bairro? Favela bairro.
E aí a gente via assim, o governo queria botar um teleférico. E o povo dizia, não, nós não queremos teleférico, nós queremos reurbanização de esgoto e dos becos. Até os próprios moradores, a Associação de Moradores, aí nessa hora o Bento Rubião estava presente, Favela Pastoral das Favelas também, como apoio, e eles diziam, não, nós queremos, nem que tenha que remover algumas casas para poder abrir ruas mais largas, que dê trânsito e tal, não sei quanto. Mas o governo queria mesmo era o teleférico. Então, nessas horas, eu digo assim, quando vocês têm essa intenção tão interessante de criar mecanismos, de resolver os problemas, é abrir para que esses grupos... E aí vocês sabem quem são os grupos que trabalham querendo o melhor para a população e os grupos que não estão muito afins disso, não é? Normalmente, quem transita nessa hora conhece bem essa realidade. Então, acho que é importante colocar isso de público. E eu fico pensando sempre, uma ideia tão interessante, nascida já no início do próprio governo, precisa ser dada continuidade e divulgação imediata, porque, tecnicamente, vocês têm 4 anos, né? E, como no Brasil a política de Estado fica muito a desejar ainda, né? A gente tem que contar com quem está disposto a fazer alguma coisa em benefício dessa realidade. Agora, sempre lembro, a presença dos órgãos de fiscalização ou orientação custam a se fazer presente, ou porque não tem muita gente para fazer isso, ou porque, na verdade, o mecanismo não é uma engrenagem funcional, é uma engrenagem meio apertada, meio tensa. Então, acho que vale a pena incentivar, insistir e abrir esse processo de conversas para o mais rápido possível tentar se solucionar algumas coisas, não é? Olha, perfeito as suas colocações, eu também concordo com elas. É fundamental a divulgação desse trabalho, do que a gente pretende fazer, do que nós pretendemos colocar. Eu procuro estar sempre andando pela cidade, indo às comunidades, visitando as associações de moradores. Ontem mesmo, em função da regularização fundiária, eu estive na presidência do ITERJ com a Patrícia, a nova presidente lá, nós estamos conversando, já avançamos as conversas, buscando uma cooperação técnica para a gente trabalhar em conjunto. O problema não é só do Estado, não é só do município, o problema é Estado e município. Então, a conversa foi muito boa, tenho certeza que vai avançar, os nossos desafios são grandes, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, estamos com 6 meses de governo, já avançamos bastante, criamos dentro da Secretaria um corpo técnico muito bom, não é? Estamos procurando os vereadores para conversar com a vereadora Tainá, o vereador Raimon, que está participando também diretamente com a gente, os vereadores da base também de governo, que a gente mantém um contato, enfim, nós estamos buscando, juntando os caquinhos dos problemas que surgem na cidade do Rio de Janeiro, para a gente buscar as soluções. A orientação do nosso prefeito é estar na rua, é ouvir a sociedade, ouvir o contribuinte, para que a gente possa detectar os problemas que estão ocorrendo e buscar as soluções, né? A participação do IAB do Rio de Janeiro também está se fazendo presente? Está-se presente. É importante. Nós estamos participando direto. A minha subsecretária aqui da Habitação, ela pertence também ao IAB, ela já foi diretora de lá, é doutora formada, contribuindo muito, a minha assessora também. A gente está buscando um corpo técnico muito, muito forte dentro da secretaria, né? Uhum. Além dos funcionários de carreira, que são excelentes. Sim, sim. Eu queria passar também agora para o professor, o vereador Raymond, também para fazer uma colocação sobre esse tema. Muito bom dia para todos. Eu quero cumprimentar de modo especial Dom Arani e Dom Paulo Celso, cumprimentar o vice-prefeito, Dom Hilton Caldeira,
E cumprimentar também, não somos tantos aqui, posso cumprimentar todos nominalmente, né? Professor Geraldo, Monsenhor Manangão, o deputado Hugo Leal, não sei se está por aí ainda, né? O Tiago, a Juliana, assessorias do Newton, da SMH, o Tiago, e a você, Luiz Carlos, que nos reúne aqui, né? Então, primeiro, saudar esse espaço, agradecer muito, e dizer do prazer também de reencontrar o vice-prefeito, Newton Caldeira, com quem a gente tem estreitado discussões em relação à habitação digna, adequada no Rio de Janeiro. Nós temos, assim, há muita divergência em relação ao déficit habitacional. Nós falamos, né, a gente fala-se 220, 30, a gente fala, né, já no estado do Rio de Janeiro, cerca de 500 mil moradias, 500 mil moradias em déficit, e chegamos no Rio de Janeiro a 400 mil, pelo menos esses são os dados que a gente tem, né? E tem uma questão que a gente não pode deixar de lado, que é a especificidade da cidade do Rio na nossa topografia. Quando a gente pensa nisso, compreender, por exemplo, que a constituição da favela no Rio de Janeiro, ela não se transforma num problema, ela é uma solução para muitas questões. Então, hoje há um debate, um discurso, que ele precisa se concretizar em realidade política, que é o que a gente está chamando a academia está produzindo esse termo, né, e discutindo que é uma cidade multicêntrica. Quando a gente pensa no poder da cidade centralizado em apenas um determinado nicho, determinado espaço, a gente acaba esquecendo que todos os territórios, eles, de alguma forma, eles trazem também essa centralidade, que é aí que nos leva a compreender a importância de discutir um tema desse tão fundamental, não de cima para baixo, e eu não estou dizendo isso da Secretaria Municipal de Habitação, até porque o Newton Caldeira, de fato, é esse secretário e a sua equipe, né, que Marcela, Fernanda, desculpa que não citar outras por falta de lembrança mesmo, mas de conhecerem a realidade das comunidades e irem às comunidades, a gente sabe disso. Mas, mesmo assim, o nosso modus operandi, né, o nosso jeito de fazer política no Rio de Janeiro, infelizmente, em muitos aspectos, foi feito assim. E cortar, né, interromper esse processo não é uma tarefa fácil. Para se ter uma ideia, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que chega no Rio de Janeiro nos governos de Lula e Dilma. Quando ele chega no Rio de Janeiro, as quantias vultosas para a construção de moradia popular, elas se deram. Só que, como a administração é do município, né, o recurso é federal, né, a Caixa Econômica, mas a execução da política ela tem que ser feita no município. O que a gente teve aqui no Rio de Janeiro foi uma avalanche de construções de Minha Casa Minha Vida, feitas pelos empresários, a quem a gente respeita, claro, né? O empresário também tem o seu espaço na sociedade, mas tem algumas experiências que poderiam ter sido levadas muito mais a sério ou ser potencializadas e não foram. Eu estou até combinando com o secretário Newton Caldeira, ele e sua equipe vão me acompanhar numa visita, nós vamos fazer uma visita num programa que, para mim, é o modelo de programa de habitação social no Rio de Janeiro, que é a Cooperativa Esperança, que fica na Juliano Moreira, que foram casas construídas, a gente fala em mutirão, porque nós que estamos aqui, né, somos mais velhos, a gente lembra da expressão, né, construir em mutirão, mas é o chamado Minha Casa Minha Vida Entidade, que é a dimensão autogestionária, exatamente nessa compreensão de que a cidade é multicêntrica e de que o centro de decisão ele não precisa estar especificamente no gabinete do secretário. Ele é ordenador de despesa? Ele estabelece a política? Sim. Mas ele, na verdade, se a política quer verdadeiramente andar, esse diálogo tem que estar feito, muito feito. E o Rio carece, né, nesse aspecto, né, e aí, para exemplificar a coluna Juliano Moreira, enquanto uma casa, um apartamento, feito em 4, 5 andares, num prédio, professor Geraldo, custava
né, para a prefeitura subsidiar, para o governo subsidiar, custava em torno de 70, 75 mil reais, cada unidade, os empresários recebiam cerca de 75 mil reais, no programa Minha Casa Minha Vida, cada unidade saiu em torno de 48 mil reais. Minha Casa Minha Vida, entidade. E aí, 48 mil reais também com algumas diferenças. A pessoa que mora num prédio do Minha Casa Minha Vida, inclusive havia discussão, precisa de elevador, não precisa, 4 andares, precisa de elevador, às vezes alguns não têm, inclusive. Imagina uma pessoa idosa morando no 3º andar, num prédio sem elevador. Né? Essa é uma realidade que a pessoa vai ficar mais velha. Né? Eu hoje subo as escadas, tanto do meu trabalho quanto do meu prédio, subo as escadas e não uso elevador. Mas vai chegar um momento que um andar eu vou precisar de elevador, não é verdade? Então, assim, o programa Minha Casa Minha Vida, entidade, ele tem uma diferença do outro, do programa Minha Casa Minha Vida especificamente. Porque no Minha Casa Minha Vida é o apartamento nos prédios. E o Minha Casa Minha Vida, entidade, são unidades unifamiliares. Né? Unidades unifamiliares. Parece redundante, mas não é. Cada família mora no seu terreno, na sua casa. Então, a casa da população, dos cooperados lá na Cooperativa Esperança, do Minha Casa Minha Vida Identidade, é uma casa para cada família, cercada, com terreno. Havia um contrato entre eles, um combinado entre os cooperados, de que em cada quintal deveria haver uma árvore frutífera e uma árvore ornamental, e as 70 unidades, todas elas têm uma árvore frutífera, uma árvore ornamental. As casas têm aquecimento solar. As casas, elas são, se olhando por fora, elas são todas iguais, mas por dentro, quando chegou na hora de ser por dentro, o cooperado dizia assim, puxa, mas eu economizei, eu tenho aqui mais 3 mil reais, eu quero que customize, que o azulejo da parede da minha cozinha tenha esse detalhe. Então, as casas são customizadas, as casas têm identificação dos seus moradores. Isto também é um dos aspectos da moradia digna. E, nesse sentido, acho que o Rio de Janeiro, Dr. Newton Caldeira, o Rio de Janeiro, ele carece de um plano municipal de habitação de interesse social robusto. Nós não temos um plano municipal de habitação de interesse social. E a habitação de interesse social é essa, em que o diálogo se dá com as pessoas. Outro dia eu vi Dom Orani abençoando um espaço dedicado a São Jorge. Aquele espaço não é construído pela cúpula da Igreja Católica que vai lá para fazer tudo. O povo se movimenta, o povo se organiza e a coisa se interage. Da mesma forma, eu fico pensando que quando nós compreendemos a força do povo, a força dessas pessoas, a sua dinâmica, esse projeto é um projeto que humaniza as relações de habitabilidade, porque a habitação é um direito social. O artigo 6º da Constituição, eu não sou da área do direito, mas não precisa ser, né? Eu digo para o povo da moradia que me acompanha, professor Geraldo, que ninguém tem o direito de não saber o artigo 6º de cor. É pequenininho, para as pessoas saberem dos seus direitos. E a cada direito corresponde um dever, claro. Direito não é uma coisa individual, né? É o direito que está lá consagrado na Constituição. Então, eu sinto aqui, peço desculpas ao secretário e nosso vice-prefeito de não ter acompanhado desde o início a sua exposição. O Leandro me fez aí um resumozinho dos tópicos que o senhor falou. A questão da regularização fundiária, que eu peguei ao finalzinho aí, ela é uma questão importantíssima. O padre Manangão lembrou aí muito bem da Rocinha. A Rocinha tem um projeto de titulação que precisa ser tomado nas mãos para ajudar. O governo do Estado fez um projeto na Rocinha chamado Comunidade Cidade, que foi interrompido, e nós estamos conversando com a Secretaria a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, né? Me falo agora, a Secretaria de Meio Ambiente, e conversei com o secretário Newton Caldeira também sobre a Rocinha, porque lá na Rocinha, o povo talvez não consiga fazer o projeto todo, porque é do governo do Estado, mas cabe à prefeitura
incrementar, por exemplo, a questão do saneamento, a questão de fazer o arruamento, fazer a iluminação, fazer chegar os Wi-Fi, dos 5.000 pontos de Wi-Fi que agora a Rio Luz dispõe com o Smart Luz, tudo isso está linkado e ligado com a questão da moradia adequada. Então é isso, queria dar essa contribuição e dizer que esse espaço aqui é sempre um espaço muito rico. Pedir desculpas aí de ter chegado 16 minutinhos atrasado e estou aqui com os senhores. E agradecer na pessoa de Dom Arani, agradecer à Igreja do Rio que nos acolhe e que fomenta em nós o desejo de sermos políticos e lá na política darmos o nosso testemunho de seguidores de Jesus. Obrigado, vereador Raymond. Nosso convidado hoje, ele vai ter um compromisso às 10h15, então ele vai ficar mais conosco mais uns 10 a 15 minutos. Então, eu queria verificar com o deputado Márcio Galberto se o senhor gostaria de fazer alguma pergunta sobre o tema habitação ao nosso secretário e vice-prefeito, deputado Márcio Galberto. Bom dia, Pugliali, bom dia, Dom Arani, Dom Paulo Celso, os demais presentes. Eu não gostaria, estou ouvindo, perdoe pelo atraso, mas como vocês podem ouvir, no fundo, eu estou dividido aqui, estou prestando atenção, prestei atenção agora na exposição que foi feita pelo vereador Raymond, mas também aqui estou dividindo um pouco a tarefa de casa, enquanto minha esposa está fazendo outra coisa, eu estou cuidando do mais novo agora, né, do José de 2 meses. Mas, sem dúvida alguma, é um tema muito relevante e que necessita, sim, um olhar muito cuidadoso, porque nós sabemos que durante longos anos a área de habitação não teve o devido cuidado. E nós sabemos que existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sem moradia, pessoas que estão residindo em locais indignos, né, para um ser humano, porque falta também, nesses casos específicos, uma presença mais amorosa, uma presença mais zelosa das autoridades políticas, tanto do Estado quanto do município. Então, sem dúvida alguma, é um tema da máxima relevância que deve ser encarado e enfrentado, porque nós temos muitas dificuldades. No entanto, apesar das dificuldades, apesar dos problemas existentes, ali existem seres humanos que não podem mais esperar. E aí eu concordo com o vereador quando ele diz que tanto o município, mas também como o Estado, precisam de um plano, de um projeto realmente que vá ao encontro dos anseios das pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. E, em muitas vezes, essas pessoas, os maiores interessados, não foram consultados. Então, é um tema relevante, eu parabenizo a todos os envolvidos e também ao vice-prefeito que aqui está, pelo interesse e pela presença aqui em nosso meio. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Galberto, deputado estadual. E eu queria verificar com o doutor Newton Caldeira se ele pode nos falar alguma coisa. Sempre foi uma política muito clara do prefeito Eduardo Paes, no seu mandato anterior, nos seus mandatos anteriores, uma revitalização do centro, a valorização do centro da cidade como um local que pudesse estar próximo aos lugares, próximos às atividades, e ter ali um espaço de moradia, até mesmo moradia social, ou seja, moradia com condições, né, mas a custo mais baixo. Nós temos hoje muitos prédios e muitos casarões abandonados no centro da cidade. O que o senhor poderia nos falar sobre essa questão? Olha, quem está tocando o Reviver Centro é o Fajardo, não é? O secretário de Urbanismo está fazendo um belíssimo trabalho, está levantando as áreas ali. Nós pretendemos realmente criar em prédios ali que estão desocupados. Após pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar o centro. Hoje o centro perdeu muitos prédios ali, estão com uma ociosidade enorme.
Então, a ideia é repopular o centro, é oferecer moradias, oferecer residência ali, fazer retrofit, dando condições, dando incentivos para que os condomínios e as empresas possam voltar a investir no centro da cidade. Nós realmente não podemos conviver. O centro da cidade hoje, você passar na Rua do Carmo, por exemplo, a qualquer hora do dia, você não vê ninguém na rua. Chega a dar medo da gente andar por ali. Então, esses assuntos estão sendo tratados, uma prioridade enorme do prefeito, de revitalizar o centro da cidade. Eu acredito que, em breve, tem muitas coisas que estão sendo discutidas, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, mas o importante é que o foco central é revitalizar o centro. Não é? Claro que vai ter muitas críticas aí sobre o trabalho que está sendo realizado, mas o importante é começar. Não é? Da mesma forma da habitação, quando nós falamos aqui, se a gente for falar do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ficar provavelmente aqui o dia inteiro discutindo o que foi certo, o que foi errado. Mas o importante é começar. Nós temos de sair da inércia e oferecer alguma coisa. Nós temos de começar a colocar para fora. Eu entendo a habitação como um produto, não é a solução. Não adianta a gente colocar uma residência se a família que for morar lá não tiver condições de tocar aquela nova vida que ela vai ter ali. Então, a gente tem que pensar nisso também. E a gente está focado nesse assunto, de buscar os caminhos, de buscar as soluções para que a gente possa, de fato, encontrar uma política habitacional para a cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor Nilton, pelo esclarecimento em relação ao centro. Um outro ponto que foi muito discutido hoje entre nós aqui, né, foi lembrado e reafirmado pelo Monsenhor Managão, foi lembrado e depois também reafirmado com o nosso vereador Raymond, a questão justamente de ouvir os atores sociais, né, aqueles que fazem com que esse impacto social seja transparente para a sociedade como uma boa ação, como uma ação concreta que o governo esteja fazendo. Hoje em dia, como foi dito pelo padre Manangão, né, existem ações que o governo mesmo está fazendo, que há esse movimento, mas há uma carência desse contato mais forte com os atores sociais e que isso apareça para a sociedade como um impacto social, mostrando que está sendo feito, né? Um mapeamento, por exemplo, da necessidade ou um mapeamento sobre as questões habitacionais nos bairros. Hoje em dia, o déficit de habitação é um número hoje já que pode ser considerado um factoide, porque a gente não tem um número específico, ou pelo menos por zoneamento da cidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão e até propor se, de repente, em parceria com a pastoral, com a arquidiocese, a gente não poderia fazer um fórum social sobre a questão habitacional, chamando esses atores, chamando essas pessoas para o diálogo, para uma reunião, para que a gente, chamando os vereadores, chamando a sociedade para discutir com a Secretaria de Habitação, a Secretaria do Farjala sobre o Reviver Centro, ou seja, a gente colocar isso de uma forma que haja uma participação integrada da nossa sociedade como um todo. Olha, de imediato eu já aceito a proposta, tá? Já está aqui, já considero uma excelente ideia, já podemos pensar até na data. Acho excelente, a gente tem de ouvir, tem de participar. E é claro também que os números que eu citei há pouco aqui são números do que a gente encontrou. Não, de fato, a gente não tem uma perspectiva exata do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Estamos com 6 meses de governo, estamos fazendo esses levantamentos. A gente espera que, em curto prazo, a gente possa ter um número mais dentro da realidade da cidade do Rio, que nunca vai ser, porque a cada mês esse número vai se mexendo, vai se movimentando. E a gente tem de levar em conta também, o Minha Casa Minha Vida teve seus erros? Teve muitos erros ali que podem ser corrigidos. Mas de lá para cá, o que foi construído, o que foi criado na cidade do Rio de Janeiro? O governo do Eduardo Paes, na gestão passada dele, ele entregou mais de 100 mil unidades.
Quantas unidades foram entregues agora? O que foi construído? Né? O programa Casa Verde e Amarela pode ser um ótimo programa, mas eu quero ver a funcionalidade dele. A gente quer ver esse programa funcionando. Eu quero resultado. É o que a gente precisa dentro da habitação. A gente tem as cobranças, mas a gente tem que encontrar as soluções. A cidade do Rio de Janeiro sozinho não consegue. A gente tem que ter o apoio do governo federal para essas ações. E é isso que a gente tem buscado, é isso que tem me feito ir a Brasília, conversar com o secretário nacional de habitação, buscando lá os mecanismos para que a gente possa retomar esse crescimento, esse oferecimento de habitações na cidade do Rio de Janeiro, mas com uma proposta mais concreta. Eu discordo, às vezes, de você retirar, por exemplo, uma família da comunidade da Maré, por hipótese, e colocar em Santa Cruz. Como é que fica a vida dela? Ela não tinha um condomínio, ela não pagava uma luz, ela recebia uma água, ela residia próximo do seu trabalho, o filho tinha uma escola ali do lado, de repente a vida dela mudou. E como é que faz isso? Como é que a gente toca isso? Como é que a gente aceita? É o caminho certo? O que a gente tem de fazer? Eu acho que esse fórum que o senhor acabou de propor aí, eu acho fundamental para a gente encontrar as soluções e, pelo menos, partir de uma premissa que a gente acha que vai levar a gente a algum lugar. Pode ser que lá na frente, como tudo na vida, a gente vai encontrar outras formas para corrigir, para sempre melhorar. Mas temos de partir de alguma coisa. Muito bom, obrigado. Rachid, você gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso vice-prefeito? Tiago Rachid é da Diocese de Nova Iguaçu e participa conosco sobre indicação do nosso bispo de lá, de Dom Gilson, pediu que indicou ele que participasse conosco. Você está sem microfone, Rachid. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim. Bom dia a todos. Para ser rápido, vou me referir a todos. Secretário, eu não sei se isso é pertinente à sua pasta, mas eu gostaria de saber se, aqui na minha cidade, aqui em Nova Iguaçu, o poder público é um complicador da regularização da moradia. Pessoas, se quiserem construir regularmente, sobretudo as pessoas de baixa renda, conseguem, porque é caro e acontecem coisas que a gente sabe como é que é a máquina pública, né? Preciso falar. Além disso, a prefeitura exige, corretamente, que se obedeçam padrões, de acordo com a lei, com os regulamentos, e pessoas humildes têm dificuldade, né? Eu não sei, eu gostaria de saber se aí na Prefeitura do Rio existe ou se não seria conveniente que existisse, ao invés da Prefeitura ser um complicador para a população de baixa renda que constrói a sua própria moradia, oferecer a ela uma equipe que orientasse para que construísse com ventilação adequada, com toda dentro da norma, para ser uma habitação saudável, uma habitação correta, de acordo com o regulamento, ao invés de exigir, eu não digo para quem pode pagar um engenheiro, um arquiteto, mas para quem realmente constrói por conta própria e possa construir com essa orientação da Prefeitura. Existe esse mecanismo na Prefeitura do Rio ou o senhor acha que deveria existir? Olha, existiu desde o governo do César Maia, que eram os pousos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que dava esse tipo de orientação. Mas nos últimos 4 anos, os pousos foram fechados. Já reformamos aí 8 pousos, em breve eles vão estar sendo abertos, que é um ponto onde a prefeitura, onde a habitação e outras secretarias passam a dar informação, tanto de parte de construção, de risco, elétrica, enfim, esse tipo de orientação, eu concordo plenamente, porque a pessoa quer construir um teto, ela necessita de uma residência, então ela vai da forma que ela encontra mais fácil. Agora, ter uma orientação para isso é fundamental, porque certamente, se ela fizer de uma forma errada, amanhã vai ser um problema para a prefeitura, vai ser um investimento que a prefeitura vai fazer porque não olhou e não contribuiu, não colaborou no início daquela construção, no início daquela moradia.
Eu acho fundamental isso, mas nós já estamos aí com 8 pousos que devem ser inaugurados aí, reinaugurados em breve. Legal. Obrigado. Eu acho que o vereador Raymond gostaria de fazer mais uma colocação. Eu vou ser muito rápido, Luiz Pugiali, até porque o secretário, quando fala do centro da cidade, e que de fato está sendo tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbanístico, que é lá do Washington Fajardo, né, é um projeto que já foi votado na Câmara. Né, já foi votado na Câmara, foi uma discussão intensa nesse meio ano, e assim, a revitalização do centro, ela de fato é urgente, e eu volto a dizer, talvez, e é claro que sempre há críticas, mas nós também não podemos deixar de considerar as possibilidades de avanço. O centro do Rio está muito abandonado, a pandemia estrangulou isso, todo mundo sabe, né? Isso a gente vê, ninguém precisa de botar lupa, a gente passa e vê, né? A gente convive no centro da cidade, sabe disso. E no centro da cidade, historicamente, não agora por conta da pandemia, mas historicamente, moram 5% dos cariocas. E no centro da cidade, historicamente, trabalham 40% dos cariocas. Então, você tem uma migração para o centro da cidade, na hora de ir para o trabalho, e uma migração do centro da cidade para outros bairros, quando termina o trabalho, que é uma coisa que uma grande cidade tem que dar conta disso. O projeto Reviver Centro, nós esperamos que ele também dê conta disso. Uma das sugestões, por exemplo, só para se ter uma ideia, no centro do Rio tem muitas ocupações essas feitas em prédios estaduais. Outro dia, eu e o secretário estivemos junto ao secretário estadual de Habitação, o Max, né, o deputado Max, discutindo a ocupação de um prédio feito por um movimento social na Rua da Alfândega. O movimento ocupou o prédio, depois de ocupar o prédio, negociou com a secretaria, a partir daquele artigo 6º, que é direito habitacional, e o Max se comprometeu de construir 150 moradias. O movimento recua com essa promessa, desocupa o prédio, mas esse processo é um processo que, se de fato tivessem movimentos assim, proliferados na cidade, o que não falta é prédio estadual, municipal, da União ou particular que estão desocupados. Então, para a gente driblar isso, volto a dizer, o que precisa fazer? Precisa fazer habitação de interesse social. O camelô que trabalha no centro do Rio e que mora na Pavuna, o trabalhador que trabalha num restaurante na cidade e que mora em Jacarepaguá, a pessoa que trabalha no escritório no centro da cidade e que mora em Campo Grande, se a essas pessoas é dada condições, porque morar não é só entrar debaixo de 4 paredes, né? Do lado, ter 4 paredes envolvendo. Se a essas pessoas na verdade, propiciada uma possibilidade de moradia, você diminui o fluxo e você ganha, a cidade ganha, a mobilidade ganha, o bem-estar ganha, o bem-viver ganha, a realidade ganha. O Papa Francisco falava, né, de teto, trabalho e terra, que a gente está falando na nossa Semana Social, né, Padre Manangão? É isso. Essas dimensões são dimensões muito, muito necessárias. E aí tem uma coisa, né, que quando se falou, o secretário disse assim, não vou tirar alguém da Maré e levar para Santa Cruz. E é isso mesmo, o secretário está alinhado com o artigo 429 da Constituição do município, que é a lei orgânica, que diz assim, os legisladores daquela época, que construíram a lei orgânica, que é a maior lei do município, disseram, no artigo 429, no inciso 5, não pode haver remoção no Rio de Janeiro. No máximo, você tem reassentamento. E mesmo assim, em discussão com a comunidade. Mesmo assim, se houver risco à vida delas ou à vida das pessoas. Então, esse processo, uma lei, ela não é cumprida só porque ela está no papel, a gente vai cumprir de qualquer jeito. É porque o poder público tem que estabelecer condições para que ela seja cumprida. E aí, eu volto a dizer, no projeto de habitação de interesse social, e volto a dizer, sem deixar de elogiar alguns pontos do Reviver Centro, vice-prefeito, dizer que acho, e disse isso no plenário, disse ao Washington Fajardo, nas audiências públicas, o Reviver Centro perdeu uma grande oportunidade de trabalhar esse tema da alocação social, da alocação
da moradia social, né, no centro da cidade, inclusive para a população em situação de rua, que se concentra no centro e que poderíamos ter algum movimento de locação assistida, de moradia assistida, housing first, tudo isso que o padre Manangão, né, perdeu os cabelos na vida dele de tanto discutir em relação aos pobres da cidade. Obrigado. O nosso tempo em relação a... Uma licencinha rápida, só uma referência. O discurso do Papa foi hoje, em 2015, lá na Colômbia. Eu vou colocar o link aqui, eu estava relendo ele, e hoje foi o dia do discurso do Papa Francisco, está aqui no chat, sobre terra, teta e trabalho. Hoje foi o dia dele. Foi hoje é uma conjunção no português que você está conjugando o presente com o passado com uma rapidez louca, né? Foi na data de hoje. Foi hoje. Só para brincar com o Leandro. Hoje o Papa está se recuperando da operação que fez, né? Que bacana, que bacana. Eu queria passar a palavra agora para a gente já ir para o processo de encerrar, por questões do compromisso do nosso Dr. Newton, ao professor Geraldo, se ele gostaria de fazer alguma colocação dentro desse... Como já falei, doutor Newton, o professor Geraldo é o nosso decano, nosso grande cérebro da doutrina social da Igreja. Então, quando ele fala, a gente só se deleita com as explicações dele. Então, professor Geraldo, fique à vontade para o senhor fazer uma colocação e, na sequência, a gente vai passar para o próprio Newton, que vai encerrar devido ao tempo de compromissos que ele tem. Foi um compromisso meu com a Juliana que eu quero cumprir. Sem dúvida, acho que a doutrina social da Igreja está bem presente, inclusive em tudo que foi dito aqui, e, inclusive, nos satisfaz muito ver que a vice-prefeitura está muito bem orientada nesse sentido. Eu até mencionei a importância da participação do Instituto de Arquitetos do Brasil nesse trabalho, dos nossos colegas arquitetos, também, e realmente o encaminhamento é esse. Quer dizer, como o senhor Manangão mencionou de início o número mágico que existe em termos do déficit habitacional, realmente esse é um desafio grande para toda a comunidade, toda a população e todos os arquitetos também. É um número mágico que nós aprendemos no curso de arquitetura desde o início dele, quando fizemos, mas esses desafios têm que ser encontrados, têm que ser enfrentados. A contribuição sempre muito efetiva do vereador Raimund, citando as experiências, inclusive, de mutirão também, né? Lembro também, falou-se do Bento Rubião, lembro do Padre Ítalo, nos anos 60, lá na comunidade dos Cabritos, em que se fez um trabalho grande, o Monsenhor Manangão conhece certamente também isso, de regularização fundiária, várias habitações foram regularizadas lá, a advogada Eliana Taide participou intensamente disso, acho mais de 100, umas 120 moradias foram regularizadas, então essa ocupação fundiária também, essa regularização fundiária é muito importante. Tudo isso fica dentro do princípio, um dos princípios básicos da doutrina social da Igreja é a destinação universal dos bens, né? O terceiro princípio básico da doutrina social da Igreja, que a obra da criação feita por Deus foi para todos, né? E que todos tenham isso, com todos os seus direitos fundamentais, também fazem parte da doutrina social da Igreja, o princípio da dignidade da pessoa humana, muito bem atendidos. Acho que estamos caminhando nesse sentido. A presença do Aston Fajardo é uma presença muito de uma pessoa capacitada, gabaritada nesse trabalho, fico satisfeito de saber da presença dele, e acho que a gente sai dessa live de hoje otimistas, né, e acreditando que se possa fazer muita coisa importante nesse sentido. Muito obrigado, professor. Então, eu agora passo ao doutor Newton, que possa fazer o seu encerramento, suas considerações. Não sei se a sua eminência gostaria de falar alguma coisa antes ao doutor Newton. Quero agradecer ao doutor Newton pela oportunidade de partilharmos um pouco as preocupações que têm sido objeto de algumas reuniões nossas e é uma constante da Igreja, né? E se estamos na Semana Social, na sexta Semana Social,
temos trabalhado isso nacionalmente, regionalmente, também na Arquidiocese, e aqui, nesse encontro, acabamos de tomar por tema um dos T's, né, que é a questão do teto. E, sem dúvida, que leve o nosso abraço a toda a sua equipe, né, para que nós estamos torcendo para que dê certo e que possamos aí ver, nesses anos todos, o encaminhamento de uma política de Estado, né, para resolver essa grande questão. E nós estamos torcendo e queremos colaborar para encontrar os melhores caminhos. Obrigado pela partilha. Doutor Nilton. Oi. Bom, eu que agradeço, saio hoje aqui enriquecido. Não é? A gente tem uma secretaria, tocando uma secretaria aqui como gestor, mas nós não somos os donos da verdade, né? Nós temos de participar, nós temos de ouvir, aceitar as ideias, participar. Acho importantíssimo isso que o senhor acabou de colocar aí, da gente ter o nosso encontro, ouvir a igreja, ouvir as comunidades, as associações. E também queria fazer uma colocação, o que o nosso querido vereador acabou de colocar sobre a ocupação. Eu tenho um entendimento, eu respeito um direito que tem de uma ocupação, da necessidade que tem isso, mas a gente também não pode esquecer, não é, dos compromissos que foram assumidos pela prefeitura. Eu me refiro aí ao pessoal do Jambalaya, me refiro aí ao pessoal do IBGE, que passa a fazer parte de um número estatístico. Não é? Eles não fizeram, eles estavam ali dentro de uma ocupação, nós fizemos quando foi retirado dali, acredito que tenha sido feita uma promessa de dar uma moradia com mais dignidade, e isso acaba passando pelo tempo e eles passam se tornando uma estatística. Eu acho que essas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado também, aquilo que a gente promete tem que ter credibilidade. O poder público ele tem que estar focado nisso. Não é porque foi numa gestão passada ou nessa gestão a gente deixar de fazer. Houve um compromisso, foi dito que eles seriam tirados daquela forma de vida que eles tinham ali e que se construiria um espaço para eles no mesmo local. E já se passaram aí cerca de 3, 4 anos e nada foi feito. Isso, para mim, é um foco central. Eu acho que a gente tem de buscar essa solução, a gente tem de ouvir mais, a gente tem de encontrar os caminhos. Eu não vou desistir de Brasília, de cumprir aquilo que foi tratado, apesar de ter sido num governo anterior, mas foi um compromisso assumido, foi um compromisso assinado. Ele tem de ser honrado. Eu acho que aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem de tentar levar até o fim. Né? A gente não pode conviver mais com isso. O poder público ele tem que voltar a ter credibilidade. É isso que a gente tem de buscar aqui também. Mas eu adorei esse nosso encontro, espero que a gente possa ter mais. Eu me enriqueço com cada um dos senhores que fizeram as suas colocações aqui. Estou aberto para um encontro, um café aqui na secretaria, para que a gente possa discutir esses assuntos em maiores detalhes. Tá? Foi um prazer enorme participar aqui com vocês e eu me coloco aqui à disposição na secretaria para o momento que vocês acharem necessário para a gente tomar um cafezinho e discutir a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Nilton. Então, fica aqui o nosso desafio de realizarmos, então, o Fórum Social pela Pastoral. Vou combinar isso com o Padre Manangão para a gente criar uma forma disso, quem sabe para agosto ou setembro, e ouvir todos os atores sociais para que a gente possa dar uma visibilidade maior, né, nesse impacto social que a gente hoje tem tanta necessidade desse governo de transparência, né? O que o Dom Orani e todos nós temos falado muito nessas nossas reuniões, que precisamos encontrar políticas de governo, política de Estado e não política de governos, porque a política de Estado é, como o senhor acabou de falar, fica perene, sempre vai dar continuidade. Política de governo, ela inicia naquele mandato e se encerra naquele mandato e não há uma continuidade. Isso é muito grave para a nossa sociedade, da gente ficar somente contando com o advento só do que acontece nos 4 anos de gestão de um político. O que a gente busca nessa pastoral e que nós buscamos no trabalho com essa ligação com a igreja é justamente uma política
de Estado, que a gente possa ter continuidade e possa manter esse diálogo constante com a nossa sociedade, com a igreja, com a classe política, para que isso seja tratado. Eu vou desenvolver esse assunto com a Juliana, peço a liberdade de falar com a assessora do senhor, para que a gente possa estar organizando com ela e o senhor esse fórum social. Tá bem? Dom Orani, encerra para nós a reunião de hoje. Não sei se o Monsenhor Manangão tem alguma coisa a mais para colocar, Dom Paulo também. Só lembrar que a gente não conseguiu trazer o Luiz Antônio, então a gente vai começar a trabalhar com ele e a viabilidade desse fórum. Ótimo. Que Pastoral de Favelas, né, lida diretamente com isso. Uhum. O Brasil está congestionado. Continua. Apesar de virtual, ele não conseguiu chegar. Não, mas eu peço até desculpa, porque nós só chamamos ele assim, muito em cima da hora, e ele precisava ter tido uma programação realmente para isso. Mas eu tenho certeza que o Padre Luiz Antônio vai contribuir, e muito, com esse fórum social, que pode ser via virtual ou presencial. Isso a gente vai conversando com ele para desenvolver isso. Acho que, por enquanto, vamos virtualmente, enquanto está sendo muito fácil resolver as questões, né? Enquanto não resolve toda a questão da vacinação, vamos virtualmente, né? Isso. Dom Paulo, alguma questão? Queria agradecer ao vice-prefeito, secretário, doutor Newton. Eu sugeriria, Luiz Carlos, se a gente pudesse ter um resumo dessa manhã, para que depois a gente refrescasse a memória dos assuntos que foram colocados aqui, porque eu acho que tem muita coisa para a gente refletir depois, né? Se a gente pudesse ter o resumo desse nosso encontro, seria ótimo, tá bom? Como também da semana do mês passado também foi sobre o mesmo assunto, né? Vimos acumulando esses dados, né? Eu vou fazer um briefzinho dos dois, um release das duas reuniões, e vou encaminhar. Tá bem? E serve também para estimular quem não participou hoje. Temos o Luiz Paulo, né, o deputado, tem a deputada que sempre vem também, hoje não pôde vir. Marta Rocha. Marta Rocha. Então é importante a gente relembrar o assunto, né, porque toda segunda sexta-feira do mês estaremos aqui com a graça de Deus. Tá, muito bem, então. Agradecemos aí ao Luiz Carlos Pugiali pela coordenação, pela motivação, ao nosso pessoal aqui da Arquidiocese, que se dispõe a participar, os que também, tanto o vice-prefeito como deputados, vereadores, todos que participam, seus assessores. Agradecemos essa oportunidade e, dessa forma, vamos construindo, né, o assunto, as questões, diante das várias questões que nós tínhamos à frente. Acabamos enveredando para a questão de habitação, por as questões que surgiram neste ano, e, claro, é um assunto sempre muito presente, que queremos ver experiências que já deram certo, e também está apoiando aquelas que podem dar certo também em nosso município, para que a gente possa ter olhar de esperança para o futuro, para muita gente que necessita, e tenho certeza que a gente vai contribuir e vamos encontrar também ressonância no poder público, né? E também nos legisladores, tem essa grande e importante missão. Fizemos a oração que o Senhor nos ensinou para concluir esse nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor nos abençoe, nos conduza, nos ilumine nas nossas grandes preocupações pelo povo de Deus dessa grande cidade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Doutor Newton leva o nosso abraço e o nosso respeito ao prefeito Eduardo Paes. Nós temos muita esperança que a nossa cidade se torne uma cidade inclusiva, que a gente tenha realmente políticas públicas de governo para essa nossa
querida e amada cidade do Rio de Janeiro. É isso que nós pretendemos também. Grande abraço a todos, um ótimo Amém. final de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado, um abraço.